Então, boa noite de novo, Ana Paula. O pessoal ainda não está entrando, mas, enfim, já temos você aí, então vamos nessa. Então, essa nossa última aula, né, a gente vai finalmente concluir o assunto. Não vou entrar em todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre o método de Frobenius, mas o nosso objetivo é discuti-lo brevemente hoje aqui. Antes da gente ir de fato lá para o método de Frobenius e as equações nos quais ele se relaciona, eu gostaria de começar falando de um tipo de problema específico, que eu acho que eu devia ter falado na aula passada, mas eu acabei não falando, que é como a gente usa o método da série de potências para resolver um problema não homogêneo. Então, aqui só voltando aqui à aula passada, antes da gente prosseguir, então, a gente lidou com problemas nessa forma aqui, né? Então, a gente estava pensando, por exemplo, problema como esse, assim, y duas linhas, mais x, y linha, mais y igual a zero, né? Então, na aula passada, a gente, não acho que a gente lidou com esse problema especificamente, mas a gente lidou com problemas nessa forma, né? A gente usa o método da série de potências para atacar problemas que envolvem, a partir de equações de segunda ordem, em que os coeficientes deixam de ser constantes, né? Porque a gente lida com bastante equação com coeficiente constante, mas aí, nesse caso em particular, a gente, quando a gente está com equações com coeficientes não constantes de forma geral, a gente usa o método da série de potências. Então, a gente atacou problemas nesse estilo aqui, tá? E a questão é que a gente atacou problemas nesse estilo com o zero aqui do lado direito, né? O que indica que são problemas homogêneos. Então, a gente falou disso na aula passada, mas eu gostaria de fazer um exemplo rápido, um exemplo simples, só para mostrar como que a gente lidaria se a gente estivesse com um caso não homogêneo, tá? E aí, tem várias formas da gente abordar, e aí vou pensar num exemplo, como disse, não muito complicado, que permita a gente chegar na solução lá que interessa, tá? Então, vou só para deixar anotado, antes da gente prosseguir para o método de Frobenius, então, a pergunta aqui desse início é como proceder quando a gente tem um caso assim, ó. Então, vou pegar uma equação que eu já sei a solução, tá? Então, se eu tiver... É x aqui, né? É x quadrado. Isso aqui ainda não está relacionado com o método de Frobenius. Isso aqui é um método que a gente explicou, que eu falei na aula passada. E a gente vai falar do método de Frobenius depois que eu fizer esse exemplo aqui, só para deixar claro, tá? Para não confundir as coisas. Então, a minha pergunta é como que a gente procede quando a gente tem um problema que não é homogêneo? Devia ter falado isso na aula passada, acabei me esquecendo. Deixei para tratar nessa aula e nessa aula não era o adequado, porque o assunto de Frobenius leva muito tempo. Mas como eu vou fazer só um pequeno, fazer uma abordagem curta aqui, então não vai ter tanto problema a gente falar desse exemplo aqui. Então, qual que é a ideia, né? Aqui a gente já sabe que dá para fazer de outro jeito, sem precisar abordar pelo método série de potências, mas vamos fazer pela série de potências só para a gente entender como que é o procedimento. Eu sei que o caso é simples e dá para fazer de outro jeito, mas a minha intenção aqui é só mesmo mostrar como que a gente usaria o método, né? Então, no método da série de potências, a gente vai chamar o y de x, né, de uma série, qual a gente falou no ano passado. A gente vai escolher um ponto no qual a gente vai fazer a nossa série, em torno, né, de qual ponto a gente vai expandir a série. Eu vou expandir ela em torno do zero, que é o mais trivial aqui, tá? E aí, se a gente chama o y, né, dessa série de potência, a gente precisa calcular a derivada dela, então a gente precisa aqui da segunda derivada. Eu já posso escrever isso aqui de duas formas distintas.
E aí, se for o caso, a gente usa a que foi mais adequada, porque a gente pode usar ela tanto no formato simplesmente derivando, que é esse, como a gente pode usar ela no formato reindexado, que é essa aqui, e aí depende da situação, né? Eu vou deixar as duas anotadas e se alguma for mais conveniente do que a outra, a gente usa a que for mais adequada, tá? Então, qual que é a ideia, né? Eu vou substituir a minha solução, a minha potencial solução, por uma série de potências, vou derivar uma, duas vezes, nesse caso eu preciso calcular a segunda derivada, e a segunda derivada ela tem esse formato. Às vezes, né, como eu comentei na aula passada, a gente usa dessa forma, porque às vezes assim é mais conveniente, às vezes a gente usa dessa forma, porque às vezes assim é mais conveniente. Eu acho que nesse caso, em particular, esse caso vai ser o mais conveniente. Então, eu vou deixar ele aqui destacado. Então, eu vou pegar este camarada, substituir os dois aqui na minha equação. Então, esse vem para cá e esse vai para lá, né? E a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar com a seguinte soma, né? A gente vai ficar aqui y duas linhas mais y linha mais y igual a 1 mais x ao quadrado, vai ser, na verdade, o somatório com n de 0 até infinito, de n mais 2 vezes n mais 1, a n mais 2, x elevado a n, mais somatório n igual a 0 até infinito, de a n x elevado a n igual a 1 mais x quadrado, tá? Então, essa primeira série, né, à esquerda é a segunda derivada, essa série é o y. Essa forma é a mais conveniente, porque eu já consigo agrupar todo mundo de uma vez, né? Consigo agrupar já todo mundo aqui numa soma só. Isso é sempre uma coisa positiva quando a gente está lidando com esse tipo de problema. E a gente vai ficar com isso aqui, né? Então, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais a n. Tudo isso vezes, né? Acho que é melhor colocar aqui outro limitador. Aqui, x elevado a n. Isso é igual a 1 mais x ao quadrado, tá? Então, qual que é a diferença do caso homogêneo para o caso não homogêneo? A gente resolveu esse problema aqui no caso homogêneo na sexta-feira passada. Quando a gente resolveu esse camarada aqui no caso homogêneo, na semana passada, o que que aconteceu? Aqui do lado direito era igual a zero, né? Como aqui era igual a zero, eu pegava todo esse camarada aqui que eu tinha e igualava a zero. Por quê? Qual que é a ideia? Que o polinômio infinito que aparece do lado esquerdo tem que ser igual ao polinômio infinito que aparece do lado direito. Opa, mas aqui tem uma coisa interessante. E qual que é a coisa interessante? Que o polinômio que está do lado direito, ele não é nulo. Se eu pensar ele num polinômio infinito, ele tem várias outras parcelas, mas todas as outras parcelas que aparecem são nulas, correto? Mas eu tenho essas duas parcelas em especial que não são. Então, o que que eu vou precisar fazer? O que eu vou precisar fazer vai ser o seguinte: eu vou ter que comparar os polinômios que aparecem do lado esquerdo com do lado direito. Então, eu vou abrir algumas eu vou abrir como fala, alguns termos dessa soma do lado esquerdo, só para a gente entender o que que a gente precisa fazer. Então, olha só. Então, quem que é o primeiro termo dessa série? O primeiro é quando n é igual a zero. Então, quando n é igual a zero, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 2 vezes 1 vezes A2 mais A0 vezes, tudo isso vezes x elevado a zero. Essa é a primeira parcela da soma. Qual que é a segunda parcela? A segunda parcela é 3 vezes 2 vezes A3 mais A1 vezes x. Qual que é a próxima parcela? A próxima parcela é 4 vezes 3 vezes A4 mais A2 vezes x ao quadrado. Vou abrir só mais uma parcela, aí a próxima parcela vai ser 5 vezes 4 vezes A5 mais A3 vezes x ao cubo. Essa soma do lado esquerdo, ela vai até o infinito, tá? Mas a soma do lado direito, ela é 1 mais x ao quadrado. Ela tá lá, paradona, 1 mais x ao quadrado. Bem, o que que acontece? O que que acontece é que eu preciso comparar as duas coisas, né? E aí, quando eu comparo o lado esquerdo com o lado direito,
eu tenho que ver o que tem igual de potência no meu polinômio. E aí, o que tem igual de potência no meu polinômio é, bem, isso aqui é a constante, essa constante tem que ser igual à constante que está do lado de cá. Opa, legal. Este termo, que leva um x multiplicando, ele não aparece do lado de cá, não tem x aqui, ó. Significa que todo esse cara aqui é igual a zero. Legal. Esse camarada aqui, ó, tem potência x ao quadrado, mas, opa, eu tenho uma potência x ao quadrado aqui também. Então, todo esse coeficiente aqui, ó, tem que bater com o coeficiente do x ao quadrado aqui, que no caso é 1. Legal. Eu passo para o x ao cubo. Bem, x ao cubo tem esse coeficiente aqui do lado esquerdo, mas aqui do lado direito, o coeficiente do x ao cubo é zero. Opa, então esse cara aqui é zero. Legal também. Então, tá dando para observar o que está acontecendo, né? Tá dando para observar o que está acontecendo. Eu vou comparar o polinômio do lado de cá com o polinômio do lado de cá. E aí eu vou obter uma sequência de coisas, de informações, que são as seguintes. Olha, o que é constante tem que ser igual a constante, o que tem potência x tem que ser igual o que tem potência x aqui, ou seja, o coeficiente da potência x tem que bater com o coeficiente da potência x do lado de cá, o coeficiente da potência x ao quadrado tem que ser igual ao coeficiente da potência x ao quadrado de cá, o coeficiente do x ao cubo tem que ser igual ao coeficiente do x ao cubo do lado de cá, e aí, nesse sentido, a gente vai ganhar como é que eu posso dizer? Uma sequência, né, de comparações que vão fornecer para a gente o seguinte, olha, que 2A2 mais A0 tem que ser igual, porque este cara tem que ser igual a esse 1 aqui. Eu tenho ainda que 6A3 mais A1 tem que ser igual a zero, né, porque esse coeficiente do x tem que ser igual ao coeficiente do x que está do lado de cá, mas o coeficiente do x do lado direito é zero, legal. Bem, o coeficiente do x ao quadrado aqui tem que bater com esse. Nesse caso, o coeficiente do x ao quadrado do lado direito é igual a 1. Então, isso vai ficar 12A4 mais A2 igual a 1. E aí eu continuo, né? Aí aqui eu tenho 20A5 mais A3 igual a 0. E aí, daqui para frente, todos eles vão ser zero, sem exceção. Então, se eu quiser, por exemplo, só escrever o próximo vai ser 6 vezes 5, né? 6 vezes 5 dá 30. A6 mais A4 igual a zero. E aqui continua assim por diante, tá? Eu não vou nem colocar aqui, vou deixar assim, que dali para frente ele continua. Então, olha que interessante. Eu posso escrever, então, o seguinte, olha, daqui eu percebo o seguinte, olha, que se eu for analisar essas, essas relações que a gente obteve, né, essas relações de recorrência, o que que a gente vai, onde a gente vai chegar? Então, aqui na primeira relação de recorrência, ó, eu isolo o A2, e na hora que eu isolo o A2 vai me dar o seguinte, 1 menos A0, tudo isso dividido por 2. Perfeito? Aí, eu vou continuar. Aqui na segunda, eu isolo o A3. Então, na hora que eu isolar o A3, eu vou ter o seguinte, A3 é igual a menos A1 sobre 6. Na próxima eu vou ter uma coisa interessante. Eu vou achar que o A4 depende do A2. Então, o A4, na verdade, ele vai ser 1 menos A2 sobre 12, mas o A2, ele é dado por esse cara aqui, ó. Então, eu posso escrever ele como sendo 1, né? 1 menos, 1 menos A0 sobre 2, dividido por 12, né? Certo? Então, isso aqui vai dar para gente, isso vai dar para a gente alguma coisa interessante. Porque aqui eu vou ficar com 1 menos meio dá meio. Esse 12 vai ficar 1 sobre 24, certo? E aí aqui vai ficar menos com menos mais, então vai ficar 0 sobre 24. Então aqui mais a 0 sobre 24. Legal. E daí para frente eu continuo, né? Daí para frente eu continuo. Então aqui vai ficar o seguinte. O A5 vai depender do A3, então o A5 aqui vai ficar menos A3 sobre 20. Aí, como o A3 ele, é esse cara aqui, ó, então ele fica mais
A1 sobre 120. Eu posso escrever aqui A1 sobre 5 fatorial, só para ficar melhor também, né? A gente não ficar carregando esse negócio toda hora. E aí, por fim, acho que talvez seja interessante a gente verificar aqui. Isso aqui vai fazer aparecer o seguinte. Aqui vai aparecer que o A4, ou desculpa, que o A6, perdão, o A6, ele é, na verdade, menos A4 sobre 30, que é igual a, na verdade, o A4 é esse camarada aqui, ó. O A4 é esse camarada aqui. Então, ele vai ficar menos 1 sobre 30 vezes 24 é 720, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 6 fatorial, né? 6 fatorial menos 1 sobre 6 fatorial menos A0 sobre 6 fatorial. Certo? Eu acho que é isso mesmo. Beleza? E com isso eu continuo aqui. Tá. Beleza. Bem, o que que eu vou ganhar juntando todas essas coisas aí, né? O que eu vou ganhar juntando todas essas coisas vai ser o seguinte. Bem, não é muito difícil perceber, não é muito difícil perceber que acontece o seguinte, que os termos de potência, que os termos, né, de coeficientes ímpares, eles se agrupam entre si, e que os termos de coeficientes pares, eles também se agrupam entre si. Eu consigo separar uma soma só com par e uma soma só com ímpar, tá? É bem tranquilo a gente visualizar isso. Até porque a gente fez essa conta na aula passada, né? No caso, a conta das potências, quando eu substituir tudo isso aqui, né? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, y de x, que é igual a 0 mais a1 mais, desculpa, a1x, né? Mais a1x mais a2, x ao quadrado, mais a3, x ao cubo, etc. Quando eu observar isso aí, eu vou ficar com o seguinte, olha, eu vou ficar com uma coisa que vai depender sempre dos a zeros, então, ó, então eu tenho aqui, ó, os termos de coeficiente par sempre levam um a zero junto, tá certo? E eu vou ter outros que se agrupam sempre com o A1, que são os de índice ímpar, tá? Então, os que têm índice par, eu já vou agrupar direto aqui, ó. Então, eu vou chamar de A0, então vai sobrar 1. Aí o próximo que tem o A0 é o A2, que é o que tem coeficiente, é o potência x quadrado, né? Então, ele vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais. Aí o próximo vai ser quanto? Vai ser esse aqui, ó, x à quarta sobre 4 fatorial. Eu imagino que vocês devem estar se perguntando assim, mas eu acho que ele esqueceu alguma coisa. Não esqueci, não. Aguenta aí. Agora eu vou juntar os que têm potência ímpar. Os que têm potência ímpar são o A1, né? O A1. Aí o primeiro que tem o A1 é o X. Aí o segundo vai ser o A3. O A3 é esse cara aqui, ó. Que é menos x ao cubo sobre 3 fatorial. O próximo que leva o A1 é o A5, ó. O A5 é A1 sobre 5 fatorial. Então, mais x à quinta sobre 5 fatorial. Assim por diante. Beleza? Perfeito, perfeito. E daí? E aí, ó, a gente continua com o seguinte. A gente continua com o seguinte. Por quê? A gente pegou os termos que tinha 0 e A1, mas tem um detalhe aqui. A gente tem outros termos que não são apenas esses que têm a 0 e a 1. Observe o seguinte, aqui, ó. Eu tenho aqui um meio, né? Que aparentemente eu tinha ignorado. Não, eu não ignorei ele eu não esqueci ele, tá? Eu deixei para lidar com ele depois. Então, olha, no termo A2 eu tenho esse meio aqui, ó. Então tem uma coisa que está faltando aqui, ó. Então, aqui no termo A2, que é o que tem potência x ao quadrado, está faltando um x ao quadrado sobre 2. Olha que interessante. Lá no... Lá no deixa eu só ver se eu estou com o sinal certo. Não, tá certo mesmo. Aí o próximo, 1 sobre 24, ele está no A4. Ó. Esse 1 sobre 24, ele está no A4. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mais x à quarta sobre 24 é 4 fatorial, né? Aí depois, o que vai acontecer, ó? Vai aparecer ele aqui, ó, no
no A6 como menos 1 sobre 6 fatorial. Então, vai ter um menos x à sexta sobre 6 fatorial. Se eu continuar nessa toada, é imediato observar que o próximo termo vai ser x a 8 sobre 8 fatorial. Você pode testar aí, tá? O próximo vai ser menos x a 10 sobre 10 fatorial. E assim por diante. Tá certo? O que que significa isso, então? Bem, primeiro, vamos lá. Eu vou ter uma outra série, que é uma série que está relacionada exatamente com a parte não homogênea. Não se esqueçam, quando a gente falou de solução de problema não homogêneo, como é que funcionava a solução do problema não homogêneo? Eu tinha tinha duas soluções relacionadas ao problema homogêneo. A gente lidou com isso aqui na aula passada. Isso aqui é o cosseno, tá? Esse aqui é o cosseno, esse cara aqui é o seno, ok? Então, isso aqui, ó, é a solução não homogênea. É a solução que a gente chama de particular, né? Essa é exatamente a solução particular, tá? Ela está aparecendo aí como essa série infinita. O legal é que dá para a gente... O legal é que, apesar dela estar aparecendo como uma série infinita, dá para a gente resolver esse problema dela aí, ó. Dá para a gente fazer alguma coisa interessante acontecer e a gente escrever ela de uma forma simplificada. Se vocês perceberem, ela, a partir desse termo aqui, ó, ela aparece muito com os termos da série do cosseno. A partir deste ponto específico aqui, ó, tá? Do x à quarta para frente, ela aparece muito com a série do cosseno. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar a série do cosseno aqui aparecer. Então, se eu forçar a série do cosseno aparecer, só para a gente deixar claro aqui o que está acontecendo. Aqui eu já sei que é cosseno, aqui eu já sei que é o seno, e aqui sobrou esse monte de coisa aqui, que é uma série infinita. Eu posso deixar assim, tá? Posso parar aqui. Mas como eu já sei, como eu já sei calcular a resposta disso de outro jeito, e sei que a resposta disso de outro jeito não aparece em forma de somatório infinito, então eu vou tentar compactar isso aqui só para a gente encerrar esse assunto. Então aqui, ó, como eu disse, daqui lá para frente, daqui até o infinito, isso é exatamente igual da série do cosseno. Para ser exatamente igual à série do cosseno, estão faltando exatamente 3 parcelas. Está faltando qual parcela? Está faltando o 1, tá? Está faltando o menos x ao quadrado sobre... Desculpa, 3 não, está faltando 2 parcelas, tá? Então, para isso aqui virar uma série do cosseno, estão faltando essas 2 parcelas apenas. O 1 e o menos x ao quadrado sobre 2. Então, eu vou somar e subtrair um x ao quadrado sobre 2 e somar e subtrair 1. Então, né, se estão faltando exatamente essas duas parcelas aqui, eu vou colocar e tirar as duas. Tá? Quando eu faço isso, tudo isso que eu vou destacar em laranjado agora, tudo isso aqui em laranjado, isso aqui é um cosseno. Tá certo? E aí o que sobrou é o que sobrou. O que sobrou é o que restou na conversa aí. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada. É 1 menos x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 4 fatorial. Tá certo, é isso mesmo. Beleza. Então aqui, ó, olha que coisa interessante. Eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com a cosseno, né, que vem desse cara aqui, a seno, que vem desse cara aqui. Aí aqui eu vou ficar com mais um cosseno, ok? Já a gente já lida com ele, menos o que sobrou, menos 1, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 2. Sobrou este termo e sobraram esses dois termos aqui no final. Perfeito? Então, sobraram esses 3 caras aqui, ó. Este mais esses dois aqui, ó. Esses outros dois eu usei para formar esse cosseno que está aqui, e aí sobrou todo esse cara aqui. Então, portanto, qual que é a minha solução final? Bem, eu posso agrupar este cara aqui dentro, tá certo?
E aí, quando eu agrupo aqui dentro, eu vou ficar com isso aqui, ó, A0 mais 1 cosseno de x, mais A1 seno de x, menos 1 mais x ao quadrado. E aí, portanto, eu tenho a minha cara da solução final, né? A minha cara da solução final, que ela vai ficar, posso até escrever assim, portanto, né? A solução da EDO é y de x, que é constante 1 vezes cosseno, e aqui eu estou transformando isso aqui tudo numa constante, mais constante 2 vezes seno, mais x ao quadrado. Menos. Se eu não errei nenhuma conta, esse é o resultado, tá? Então, eu queria fazer esse exemplo, porque esse exemplo ele é importante só para a gente entender como que a gente lida com uma equação que é não homogênea. Se eu não fiz nada errado, é isso aí. E agora que para frente a gente pode prosseguir, beleza? Legal, olha lá. Eu tô com a impressão de que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, enfim, depois se vocês não enxergaram nada aí, vamos passar para frente. A ideia é essa, tá? Então, método de Frobenius. O método de Frobenius ele serve para tratar de um caso muito específico. Na verdade, não é um caso muito específico, são de casos muito diferentes, tá? Na aula passada, a gente lidou com uma equação. Deixa eu só. Eu não vou conseguir me lembrar exatamente. Deixa eu ver se eu consigo achar o arquivo aqui. Acho que eu mandei para vocês o arquivo no Zap, né? Deixa eu só olhar aqui. Exatamente para a equação, para não confundir. Acho que foi o último exemplo que eu fiz aqui. Abri ele rapidinho. Ah, pronto, achei. Então, na aula passada, nós lidamos aqui, ó. Na aula passada, com esse problema aqui, ó. X ao quadrado mais 1, y duas linhas, menos 4x, y linha, mais 6y igual a zero. Esse exemplo não tem absolutamente nada de especial assim em termos de teoria nem nada, é um exemplo ok, normal, mas ele traz uma informação importante aqui que é o seguinte, olha, essa equação que a gente está lidando, que a gente vai usar o método da série de potências, é uma equação de segunda ordem de fato. Em que sentido que eu quero dizer isso? Olha, essa função que está multiplicando a derivada segunda, ela nunca, em nenhuma hipótese, quando eu estiver lidando claramente com números reais, em nenhuma hipótese, essa função ela vai se anular, certo? Se tratando de números reais, em nenhuma hipótese, o x ao quadrado mais 1 vai se anular, ok? Ou seja, o que a gente tem aqui, de fato, é uma equação de segunda ordem. Por quê? Porque x ao quadrado mais 1 vai ser sempre diferente de zero. E aí, qualquer ponto que eu quiser expandir a minha solução em série de potências, vai estar tudo beleza. Por quê? Porque todos os pontos possíveis são pontos ordinários, tá? Então, significa, né, que aqui, ó, nós podemos usar o método da série de potências para de potências fazendo y de x igual ao somatório de a n x menos x0 elevado a n para qualquer x0. Para qualquer x0 real. Significa que eu posso expandir
posso tentar resolver essa minha equação fazendo uma expansão por série de potências em torno de qualquer ponto que eu quiser. Qual que é a vantagem de, eventualmente, usar um ponto qualquer específico? Pode ser que, dependendo do ponto que você escolha, aquela equação, ela fique mais fácil, a solução, por exemplo, em série, fique mais compacta se você usar um determinado ponto ordinário qualquer aí, etc. Tá? Então, o importante aqui é que, como os pontos são ordinários, eu posso usar a minha expansão em série de potências para qualquer x0 aqui que eu quiser, para qualquer número real que eu quiser. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tá? Lembrando que aqui qualquer ponto é um ponto ordinário, ou seja, um ponto ordinário é aquele em que esse coeficiente é não nulo. E acontece o seguinte, nem toda equação mesmo, tá? Nem toda equação, ela é uma equação que todos os pontos são ordinários. Como assim? Tá? Então, vamos para o nosso exemplo derradeiro aqui. Então, nem toda equação é uma equação em que todos os pontos, que todos os números reais, por exemplo, são pontos ordinários. Nós temos, eventualmente, situações como essa aqui, e eu trago esse exemplo porque essa equação ela é ultra importante, principalmente para vocês da física, que é a equação de Bessel, que é uma equação de Bessel. Okay? Essa é uma equação de Bessel de ordem 1/4. Esse é o nome dela, tá? Então, essa é uma equação de Bessel de ordem, desculpa, de ordem meio, perdão, de ordem meio. Esse aqui, Bessel de ordem meio. Bem, o que que define, na verdade, qual que é a ordem da equação de Bessel? A equação de Bessel ela tem esse formato aqui, ó. Xy duas linhas, mais xy linha, mais x ao quadrado menos mi ao quadrado, y igual a zero. Quem define a ordem é esse mi aqui, ó, tá? Então, esse cara aqui é o que define a ordem da equação de Bessel. Esses devem estar se perguntando, mas em que situação essa tal dessa equação de Bessel ultra importante ela aparece? A equação de Bessel aparece, por exemplo, em problemas de transferência de calor, em que você está lidando, por exemplo, com domínios que são circulares ou cilíndricos, tá? Então, ela aparece em muitas situações, tá? Que você esteja lidando com problemas que envolvam transferência de calor. Então, ela é bem mais comum do que talvez só esse exemplo que eu citei aqui. Um outro exemplo onde ela aparece, só para deixar mais evidente, se você estiver analisando, por exemplo, as ondas, se você tem uma bateria, tá? Um tambor de bateria, ok? Você tem um tambor de bateria, né? Um tambor de bateria tem ali uma pele redonda esticada, né? E essa pele redonda ela vai servir como ferramenta para a produção do som. Então, se você pega a sua baqueta e bate na pele do tambor, a pele do tambor vai vibrar, de acordo? O que vai gerar lá as notas lá da bateria que você está tocando. Pode ser a bateria do pagode, pode ser a bateria do heavy metal, pode ser a bateria, inclusive da orquestra, tá? Então não importa. Você tem um tambor ali com uma pele esticada, tá? Circular. Quando você bate ali com o seu instrumento ali, com a sua baqueta, ou por exemplo, se você estiver numa orquestra que você estiver lidando com um tímpano, né? Não sei se vocês já viram esse instrumento musical, mas basicamente é uma versão chique de um tambor. Ele não é exatamente um tambor como um tambor comum de bateria, mas assim, por isso que eu digo chique, né? Mas ele não deixa de ser também de ter a sua semelhança com um tambor usual. Quando você bate ali, enfim, aquela pele vai vibrar. E se você quiser estudar a vibração dessa pele com o tempo, você vai cair num problema como esse aqui. Então, tanto se você estiver lidando com calor, ou se você estiver lidando com onda, você pode ser que eventualmente caia numa equação como essa, tá? Uma equação de Bessel. E aí, a ordem vai depender do tipo de problema que você está lidando. Vai ter ordem zero, vai ter ordem meio, vai ter ordem qualquer coisa lá
que você possa imaginar, ok? E a questão é, voltando ao nosso assunto específico aqui, né, a gente quer lidar, eu vou lidar com esse caso em particular, porque se eu for lidar com cada um dos casos possíveis da equação de Bessel, a gente vai precisar de muitas aulas, eu diria que 3 seriam poucas, tá? Seriam poucas aulas. Então, se a gente fosse lidar com cada situação que envolve uma equação de Bessel e teoria para resolver esses problemas, a gente ia gastar aqui um curso inteiro para fazer. Mas então vamos lidar com esse pequeno recorte aqui, tá? O que essa equação tem de interessante? Essa equação tem de interessante comparado à equação do exemplo que eu acabei de citar da aula passada, no seguinte sentido. Agora, essa equação, ela tem, em algum momento, essa equação, ela perde a sua característica de segunda derivada. E neste momento, em especial, é no ponto x igual a zero. Então, o ponto x igual a zero é um ponto que a gente chama singular, tá? Não é um ponto ordinário. Então, ponto x igual a zero é um ponto singular. Eu acho que eu nomeei isso na aula passada, estou repetindo a nomenclatura aqui, tá? Então, ponto ordinário é aquele que esse coeficiente da segunda derivada é não nulo, e um ponto singular é um ponto no qual o coeficiente da segunda derivada é zero, tá? O que o ponto singular traz de problema? Ele traz de problema exatamente o fato da equação perder a sua principal característica, que ela deixa de ser de segunda ordem e ela passa a ser de qualquer outra ordem que não seja a segunda. Tá? Então, se x for igual a zero, esse y duas linhas deixa de existir, essa equação perde, então, a sua característica mais marcante aí, que ela ser de segunda ordem. A questão é, se eu quiser usar o método da série de potências para resolver essa equação em torno do ponto x igual a zero, eu não estou autorizado a fazer isso. Por que eu não tenho essa autorização? Eu tenho essa autorização apenas se o ponto for ordinário. Se eu quiser achar uma solução em série de potências para essa equação de Bessel em torno do ponto x igual a 1, por exemplo, está tudo certo, porque no ponto x igual a 1, essa equação, ela o ponto x igual a 1 é um ponto ordinário para ela. Mas se eu quiser usar o ponto x igual a zero, eu não posso. Tá? Porque, afinal de contas, ele é um ponto singular. No entanto, ele não é um ponto singular qualquer. Ele é um ponto singular que a gente chama de um ponto singular regular. Quando que um ponto é singular e regular? O ponto vai ser singular e regular quando acontecer o seguinte. Tá? Então, vou colocar a definição aqui. Um ponto x0 é um ponto singular regular. Tem alguns autores que chamam apenas de ponto regular, tá? Que eles desconsideram esse singular, tá? Enfim, eu vou tratar aqui a nomenclatura que é trazida no Boyce, tá? Um ponto ele é singular regular quando na equação, então o caso geral aqui, p de x, y duas linhas, mais q de x, y mais r de x, y igual a zero, nós temos que P de x0 é igual a zero e x vezes q de x sobre p de x. Ops, está errado. Temos que o limite do x é para x0 de x menos x0 de p de q de x sobre p de x é igual a um limite, tá? É um número real.
Tem que tirar esse aqui. E o limite com x, x0, de x menos x0 x menos x0 ao quadrado vezes r de x sobre p de x é igual a um limite 2, que é um número finito. Então, vamos lá. Um ponto ele é singular regular, se você tem uma equação, né, nesse formato, se este camarada dá zero, mas esses dois limites aqui, em particular, são diferentes de zero. Tá certo? Então, observe que na equação de Bessel, se eu for olhar para os coeficientes da equação de Bessel, então, na equação de Bessel, copiar ela aqui, ó. Tem que ficar escrevendo toda hora. Então, na equação de Bessel, essa equação de Bessel aqui, então, na equação de Bessel, se eu for olhar para os meus coeficientes aqui, ó. Então, este cara aqui é o P, este camarada aqui é o Q, e este outro camarada aqui é o R, tá certo? Nós temos que x igual a zero é um ponto regular, desculpa, é singular, isso aí é imediato, né? Mas, o que que acontece? Se eu calcular o limite, quando o x vai para zero, de x vezes x sobre x quadrado, isso dá 1, tá certo? E se eu calcular o limite, quando o x vai para zero, de x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1/4 sobre x ao quadrado, isso aqui dá menos 1/4, que também é diferente de zero. Então, portanto, x0 igual a zero é um ponto singular, regular. Singular, regular, certo? Bem, e o que que acontece de interessante em pontos singulares e regulares? O que acontece de interessante em pontos singulares e regulares é o seguinte. Só me dê um segundinho aqui, só para fazer uma pausa. Eu vou tirar uma foto aqui que eu vou mandar para vocês aqui. Daqui a pouco no WhatsApp, só vocês entenderem aqui o que tirou a minha atenção. Voltando aqui, perdão. Então, x0 é um ponto singular regular, mas o que que acontece em pontos singulares regulares? Eu continuo não podendo expandir a minha solução y como uma série de potências normal. Não dá, eu não posso, tá? Por quê? Porque o meu ponto não é ordinário. No entanto, eu posso fazer uma coisa ligeiramente diferente, que aí é o tal do método de Frobenius, que ele diz o seguinte: se x0 é um ponto singular regular, irregular, então, pelo menos uma das duas soluções linearmente independentes, pelo menos uma, LI da EDO é na forma y de x igual x menos x0 elevado a r de rapaz. Acho que é melhor usar outra letra aqui, ó, chamar de S de sapato. Somatório com n de 0 até infinito de AN x menos x0 elevado a n. Então, observem o seguinte, se por acaso o ponto ele é singular regular, eu não posso usar uma série de potências usual, que seria essa aqui, para encontrar a solução. Eu preciso multiplicar por esse fator aqui. Esse é o método de Frobenius, tá?
Em particular, no caso da equação de Bessel, então aqui em particular, é importante aqui, né? Em particular. Então, em particular, no nosso caso, então, para essa equação x2, y duas linhas, mais x, y' mais x ao quadrado menos 1/4 y igual a zero, nós temos pelo menos uma solução nesse formato aqui. Pelo menos uma solução na forma y de x é igual a x elevado a s de sapato, somatório com n de 0 até infinito, é a n x elevado a n. Tudo isso para dizer o seguinte, olha, eu não poderia expandir uma série em torno do zero, mas, nesse caso em específico, eu consigo expandir uma série em torno do zero se a série levar este fator aqui na frente. Tá? E aí, claro, a pergunta mais imediata que é, quem que é o tal do S de sapato? Tá? Quem que é o S de sapato? A gente vai encontrar esse cara. Tá? A gente vai conseguir encontrar esse cara. Então, o que a gente vai fazer, se por acaso a nossa EDO tem pelo menos uma solução nesse formato, e aí realmente o pelo menos é um fato, porque pode ser que a gente tenha uma outra que leve um logaritmo e etc. Então, a gente vai lidar com esse caso de encontrar pelo menos uma solução. Para mim já está bom para vocês conhecerem o processo, tá? Eu acho que para as outras soluções, no caso do método de Frobenius, eu acho que um outro curso mais avançado seria o mais adequado para a gente discutir. Nesse caso, a gente vai conseguir encontrar pelo menos uma. E como que a gente vai fazer então? A gente vai pegar essa solução nesse formato, vai derivar duas vezes e vai substituir a solução na equação diferencial e vai ver o que acontece, tá? Então, apenas reescrevendo aqui para ficar mais conveniente, eu posso escrever isso aqui, posso passar essa potência para dentro, né? E aí, passar essa potência para dentro significa escrever assim, a n x elevado a s mais n, né? A s mais n de nada, tá? E aí eu posso derivar isso duas vezes, né? Então, a primeira derivada disso aqui vai ser o somatório com n de 0 até infinito, de s mais n de nada vezes a n vezes x elevado a s mais n menos 1. Então, isso aqui é importante, né? Porque cai uma potência. Se eu derivar mais uma vez, tá? Eu tenho aqui que o n vai de 0 até infinito, de s mais n vezes s mais n menos 1, né? Porque aí cai de novo uma potência aqui. Essa potência cai, vezes a n, x elevado a s mais n menos 2. Tá? Então, se o y tem esse formato, a primeira derivada tem esse e a segunda derivada tem esse formato aqui. Com isso, eu posso... com isso, eu posso substituir na minha DO, tá? Então, substituindo tudo na minha DO, a gente vai ter o seguinte. Então, substituindo na equação de Bessel, eu espero que vocês não estejam pedindo para morrer, né? Assim, meu Deus, esse negócio é muito chato e muito difícil. Mas não, é bonito, tá, pessoal? Tem uma teoria muito linda aqui por trás de tudo isso. E eu sei, dá trabalho, mas ainda assim, interessante. Então, se eu substituir na equação de Bessel, eu tenho o seguinte, olha, x ao quadrado vezes a segunda derivada, né, que é esse cara aqui, tem esse somatório horroroso aqui, mas que vai ficar bem simpático, mais, aí vem x vezes a primeira derivada, então, s mais n de nada, vezes a n, x elevado a s mais n menos 1, mais x ao quadrado menos 1/4 vezes o y. Mas o y, ele é esse cara aqui.
AN x elevado a S mais N de nada. E tudo isso é igual a zero, tá? O bom aqui é o seguinte, olha, esse x ao quadrado que está aqui fora, ele pode entrar aqui para dentro multiplicando, o que vai fazer esse menos 2 sumir. Esse x que está aqui fora também faz o mesmo papel. Ele entra aqui e faz esse menos 1 sumir, tá certo? Esses camaradas aqui, eles entram aqui, né? O que fazem o que permitem a gente simplificar um pouco essa equação, tá? E aí, no final, o que vai acontecer vai ser o seguinte, fazendo toda a manipulação possível aqui, ou seja, juntando tudo que eu consigo num somatório só, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Eu vou escrever direto aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que já é quase 8 horas, né? Então, aqui vai ficar assim, somatório. Hoje é sexta-feira, né? Vocês devem estar doidos para ir para balada aí. Eu estou aqui atrapalhando vocês. Então, se eu juntar tudo que eu consigo, eu vou ficar com isso aqui, ó. S mais N vezes S mais N menos 1 vezes a N. Na verdade, posso deixar de fora. Ó, eu vou pegar este termo, mais somar com esse termo aqui, ó, mais S mais N vezes a N, tá certo? Todos esses estão na mesma potência, né? Porque quando eu passar o x ao quadrado para cá, esse aqui vai ficar nessa potência. Quando eu passar o x, ele vai ficar na potência S mais N. E, além disso, eu tenho um termo que está na potência S mais N também, que é o que está multiplicando menos 1/4 aqui. Então, aqui vai ficar menos 1/4 vezes tudo isso vezes a N, vezes x elevado a S mais N, tá certo? Isso aqui eu estou compactando três coisas num somatório só. Mas aí vai sobrar uma outra soma, que é a soma que está multiplicando x ao quadrado aqui, ó, que vai ser essa aqui, ó, mais somatório com n de 0 até infinito, de a n, x elevado a s mais n mais 2. Tudo isso com a zero. Desculpa, pessoal. Foi mais rápido do que a minha tentativa de mutar o microfone aqui, tá? Então, a gente vai ficar com isso aqui, tá certo? E aí a gente vai ficar com o seguinte. Vamos olhar para alguma coisa muito interessante aqui, ó. Quem são os primeiros termos que eu posso... antes da gente partir, antes da gente fazer qualquer coisa, aqui dá para a gente dar uma simplificada muito simpática, ó. Aqui dá para a gente dar uma simplificada muito simpática, ó. Porque quando eu fizer S menos N e multiplicar aqui, ó, eu vou ficar com S mais N ao quadrado, menos S mais N, que eu posso cortar com esse cara aqui, ó. De acordo? Então, isso aqui, na verdade, posso escrever somatório com n de 0 até infinito, de S mais N ao quadrado, menos 1/4, tá certo? Menos 1/4, a n, x elevado a S mais N de nada, mais somatório n de 0 até infinito, a n, x elevado a S mais N mais 2. Tá? Perfeito. O que eu consigo fazer aqui agora? Eu consigo fazer agora algumas coisas, tá? E talvez a melhor coisa que eu possa fazer seja o seguinte. Talvez para ficar mais fácil de enxergar. Para ficar mais fácil de enxergar. Quais são as três primeiras potências desse polinômio que eu estou marcando aqui, ó? A primeira potência vai ser, quando n igual a 0, então vai ser S mais 2. Qual que vai ser a segunda potência? Então vai ser quando n igual a 1, então vai ficar S mais 3. Qual que vai ser a próxima potência? Vai ser quando n igual a 2, vai ser S mais 4, tá certo? Então a primeira potência vai ser S mais 2, a segunda potência S mais 3 e a terceira potência S mais 4. Por outro lado, quem que é a primeira potência as três primeiras potências desse cara aqui, ó?
A primeira potência é x elevado a s. A segunda potência, x elevado a s mais 1. E quem é a terceira potência? X elevado a s mais 2. Significa que se eu quiser juntar essas duas somas todas numa coisa só, eu vou precisar excluir os dois primeiros termos dessa primeira aqui. Porque como esse aqui começa na potência x elevado a s e esse aqui começa na potência x elevado a s mais 2, eu vou precisar deixar as duas primeiras parcelas de lado para conseguir juntar esses dois caras. Então, eu vou fazer isso, tá? Quem que é a primeira parcela, então? A primeira parcela vai ser s ao quadrado menos 1/4 vezes a zero vezes x elevado a s de sapato. A segunda parcela vai ser s mais 1 ao quadrado menos 1/4 vezes a1 elevado a x elevado a s mais 1. E aí, agora, quando n é igual a 2, esse cara aqui, ó, tá na potência s mais 2 e esse cara aqui tá na potência s mais 2 também. Então, eu posso fazer um rearranjo de índice aí, né, uma reindexação, como eu chamei na última aula, tá? E aí, juntando isso tudo, né, já fazendo a reindexação direta aqui, já sendo um pouco cara de pau, eu vou ficar com isso aqui, ó. S mais n ao quadrado menos 1/4, que é como se eu já tivesse procedido com a reindexação, tá? Tudo isso vezes x elevado a s mais n, e tudo isso aqui é igual a zero, tá? Tudo isso aqui é igual a zero. Perfeito? Então, eu tirei as duas primeiras parcelas desse somatório, são essas duas parcelas aqui, reindexei esses dois caras aqui e juntei tudo numa soma só. Perfeito? E aí, quando eu olhar para o que eu tenho aqui, para o lado direito aqui da minha equação, que é igual a zero, eu não vou querer algumas coisas sendo zero. Eu não quero que o A0 e o A1 seja zero. Porque se o A0 e o A1 for zero, isso potencialmente, se a gente pensar nos exemplos que a gente fez anteriormente, isso potencialmente vai levar a gente para uma solução nula. Se a gente perceber os outros exemplos que a gente fez anteriormente, era comum acontecer o quê? Uma solução ficava dependendo do A0 sempre, né? E a outra solução ficava dependendo do A1 sempre. E acontecia que se se o A0 e o A1 forem zero, eu ia acabar tendo uma solução nula. E eu não quero isso, tá? Ok? Certo? Então, a minha expectativa é que este cara seja diferente de zero, assim como este cara seja diferente de zero. Se isso for verdade, o que que vai acontecer? Se isso for verdade, isso vai levar, então, que este cara aqui seja igual a zero, tá? Este cara aqui seja igual a zero. Na verdade, eu não vou ser tão restritivo, não. Na verdade, eu não vou ser tão restritivo, não. Para mim, basta que o A0 seja diferente de zero. Porque se o A1 for zero, não tem problema. Tá? Pode ser que o A1 seja zero, não tem problema. Pode ser que ele seja zero e não tenha problema. No entanto, se o A0 for zero, isso já me traz se o A0 for diferente de zero, isso já me traz a possibilidade de uma solução não nula. Eu posso ter um A1 igual a zero sim, sem problemas. Eu não vou poder ter os dois igual a zero. Então, eu vou escolher o A0 ser diferente de zero. Mas se o A0 for diferente de zero, significa que esse número vai ser zero. Tá? Significa que este cara vai ter que ser zero. Bem, mas se esse cara for zero, então isso implica que esse S é igual a mais ou menos meio. Tá certo? Para esse cara ser zero, eu encontro um valor de S que vai ser, nesse caso, igual a meio. Bem, mas se o S for igual a mais ou menos meio, neste caso em particular, o A1 vai ser zero. De acordo? Tá certo? E aí que eu gostaria só de dar alguns nomes aqui antes de partir para frente. Essa equação que multiplica o A0, ela recebe um nome, tá? Essa equação que multiplica o A0, ela recebe um nome. Ela recebe o nome de equação indicial. Vocês certamente já ouviram esse nome aqui. Tá ok? Essa é a equação inicial. Na hora que eu escolho, né,
esse cara para ser equação inicial, eu acho que o S é igual a mais ou menos meio, consequentemente, vai fazer esse cara aqui ser igual a zero, e vai fazer o seguinte também, ele vai me dar uma relação de recorrência aqui, porque este termo vai deixar de existir, este termo eu já sei que é zero, e esse S sendo mais ou menos meio, vai me dar duas relações de recorrências distintas, tá? Então, isso aqui vai me levar a duas relações de recorrências distintas, que são essas aqui, ó. Então, vamos chamar de R1 e R2, tá? Então, a R1 vai ser quem? Vai ser meio mais N ao quadrado menos 1/4. Tudo isso vezes AN mais AN menos 2 igual a zero. E a segunda relação de recorrência que vai ser menos meio mais N, tudo isso ao quadrado menos 1/4 vezes AN mais AN menos 2 igual a zero. Beleza? Por quê? Porque, afinal de contas, para o lado esquerdo e direito ser zero, eu preciso que todo esse coeficiente aqui, os coeficientes de cada uma dessas parcelas do polinômio seja nulo. Beleza? Beleza, maravilha. Com isso, eu vou conseguir chegar no seguinte. Ah, uma coisa importante. Essas duas relações sem exceção, elas valem para n maior ou igual a 2, tá? Porque, afinal de contas, essa soma, ela começa do 2, então essas relações aqui de recorrência, elas valem para n maior ou igual a 2. Ok? Bem, vamos ser prático aqui. Vamos ser prático aqui. Como o A1 aqui vai ter que ser zero, como esse A1 aqui vai ter que ser zero, ele é automaticamente zero, né? Então, como A1 é igual a zero, isso aqui implica que todo termo de índice ímpar vai ser zero. Eu vou deixar vocês verificarem esse fato aí, tá? Esse fato eu vou deixar vocês testarem aí, mas basicamente isso vai ser uma consequência do A1 zero, tá? Então, aqui para todo caso, beleza? E significa que essas duas relações de recorrência, elas só vão ter índices, no caso, só vão ser diferentes de zero, porque o A0 foi diferente de zero escolhido no começo, tá ok? E isso vai levar a gente a relações de recorrência que só tem coeficientes pares, ok? Nesse caso, em particular, vamos só escrever aqui, ó. Vou escrever para essa aqui primeiro, só para ficar mais claro. Aqui a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter que o AN é, na verdade, menos AN menos 2 sobre meio mais N ao quadrado menos 1/4, tá? Eu sei que é muito estranho escrever assim, mas olha que interessante. Como eu tenho meio mais N ao quadrado menos 1/4, isso é uma diferença de quadrados, né? Isso aqui é uma diferença de quadrados. Então, posso escrever isso aqui como menos AN menos 2 sobre meio mais N mais meio vezes meio mais N menos meio. É uma diferença de quadrados. E aí, portanto, esse coeficiente aqui, olhando para a primeira, tá? Deixa eu só destacar aqui. Eu estou olhando para a primeira aqui. Então, neste caso em particular, a gente vai ficar com isso aqui, ó, menos AN menos 2 sobre N mais 1 vezes N. Aqui vai ficar meio mais meio dá 1. E aqui vai cortar, né? Então vai ficar N vezes N mais 1. Perfeito? Bem, mas eu já sei essa consequência aqui, ó, que é quase que imediata, que se os coeficientes forem ímpar, tudo vai dar zero. Então significa que eu só vou ter termo de índice par. E os termos de índice par, eles vão ser o seguinte só. Eu vou ter o A0, depois eu vou ter o A2. O A2 ele vai depender do A0, que vai ser menos A0 sobre 3 fatorial. E aí depois eu vou ter o A4, que ele vai ser mais A0 sobre 5 fatorial. Depois eu vou ter o A6, que vai ser menos A0 sobre 6 fatorial, e assim por diante. Sem mais aqui, né? Sem mais. E aqui, assim por diante. Perfeito? Ok? E aí, com isso, eu observo o seguinte. Com isso, eu observo que o meu termo geral
Então, portanto, o meu termo geral ele vai ter a seguinte cara. O meu termo geral, ele vai ser assim, ó. Como ele só tem índice par, eu posso escrever ele assim, ó. A, 2K, que ele vai ser menos 1 elevado a K, vezes o A0, dividido por 2K mais 1, fatorial, com este K aqui, um número natural, ou seja, um número que começa do 1, 2, 3 e assim por diante. Perfeito? E aí, portanto, a gente acha finalmente a nossa solução, tá certo? E a gente finalmente acha a nossa solução. E a nossa solução é essa aqui, ó. Então, a gente substituindo, né? Então, portanto, substituindo, eu acho aqui, ó, que o nosso y de x, vou chamar de y1, tá? Porque eu vou ter duas, né? Quer dizer, eu acho que eu vou ter duas. Eu estou escolhendo aqui, estou começando com s igual a meio, tá? Estou começando com s igual a meio. Então, o s igual a meio vai me proporcionar uma, que ela vai ser o seguinte, ela vai ser x igual a meio, vezes quem? Vezes A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, etc. Tá? Que neste caso é x elevado a meio vezes A0. Eu já sei que os termos de índice ímpar são nulos, e aí então eu vou ter só os de índice par, e aí só os de índice par vai ficar assim, né? Vai ficar então A0 menos x ao quadrado sobre 3 fatorial, faltou A0 aqui. A0 aqui, aqui A0, x ao quadrado, aqui A0, x à quarta sobre 5 fatorial, etc. Certo? E aí, eu posso perceber o seguinte, que se por acaso, primeiro, duas coisas eu posso fazer, né? Perceber que eu tenho um A0 em cada parcela, posso colocá-las em evidência, e além disso, eu tenho aqui alguma coisa muito semelhante à série do seno. Tem uma coisa muito semelhante à série do seno. E aí, se por acaso eu forçar a aparecer uma série do seno, e forçar a aparecer a série do seno não é difícil, basta eu multiplicar e dividir por x. Então, se você multiplicar por x, então aqui vai ficar x, aqui vai ficar x ao cubo, aqui vai ficar x à quinta e assim por diante, né? Então, se eu multiplicar por x, esse vai ser o resultado, mas aí, claro, se eu multiplicar, eu preciso dividir. E aí, com isso, eu vou ficar com isso aqui, ó. X elevado a menos meio, vezes o A0, vezes o seno de x. Ou seja, a nossa solução, ela vai ficar, uma das soluções vai ficar com essa cara aqui, ó, seno de x sobre raiz de x. Tá? Isso aqui é para o caso, né, com s igual a meio. Se você escolher, por acaso, o s igual a menos meio, se você fizer, né, s igual a menos meio, com esse mesmo procedimento, você vai achar uma outra solução, que vai ser a y2. Que ela vai ser assim, A0 cosseno de x sobre raiz de 2. Ok? Ops, sobre raiz de x. Sobre raiz de x. Então, neste caso em particular, o método de Frobenius conseguiu encontrar duas soluções linearmente independentes, porque essas aí claramente são linearmente independentes. Não vou fazer o teste, vocês conseguem calcular o Wronskiano para verificar isso, tá? E é isso. Era isso que eu queria contar para vocês. Eu não espero que vocês tenham entendido. Como vocês ficam calados, eu não sei se vocês estão entendendo alguma coisa. Mas a ideia básica é a seguinte: se você tem um ponto singular, a sua solução da equação, ela vai precisar levar esse fator multiplicando. A inclusão deste fator te proporcionará uma equação indicial no primeiro termo da sua equação, da sua solução em série de potência. Isso, consequentemente, vai gerar uma solução, às vezes boa, às vezes estranha, e aqui a gente pega uma coisa como essa, que é bem não linear e bastante interessante. E é isso, pessoal. Acho que era isso que eu queria contar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela companhia ao longo do semestre. Espero que tenha entendido aí alguma coisa. Eu sei que esse assunto é difícil,
Mas é isso aí. Beleza? Deu para entender sim, professor. É porque é muita conta e eu sei que é fácil se perder, mas deu para pegar, né? Deu sim. Então tá perfeito. Então é isso, pessoal. Algumas vezes a aula e aí... Oi, Carlos, tá bem baixinho. Meu microfone tá ruim. Vou assistir a aula mais algumas vezes, aí tudo bem. Mas tá bom. Então tá bom. Então é isso, gente. Obrigadão, bom final de semana, bom final de semestre, boas férias. E a gente se encontra talvez em alguma outra disciplina no futuro aí. Obrigada, professor. Boa noite e boas férias. Para vocês também. também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.